Eu gosto sempre de olhar primeiro para dentro antes de pedir contratações, né? Os jogadores que não, vão contratar treinador que não, só contrata, compra fulano, compra. Cara, mas como eu vou pedir uma contratação se eu nem olhei o que eu tenho? De repente eu tenho jogadores que eu vou trazer para a mesma posição e vai tampar e os garotos não vão conseguir subir. Então eu vou olhar. Se estiverem prontos, se estiverem bem, não tem por que trazer da mesma posição. Vamos procurar outras carências. Boa tarde aí. Boa tarde. Ítalo Oliveira do Arena Rubro Negra. No atual elenco do Vitória, você tem 3 jogadores que você já utilizou em outros times. Lucas Altas, Zé Marcos e Baralhas. Dentro do elenco, como é que fica a prioridade deles? E como você enxerga também a utilização dos jogadores da base do Vitória? Então, sobre os 3 atletas, é lógico que quando você tem atletas que você já trabalhou e foram bem com você, o Baralhas, eu chamo ele de volante artilheiro, né? Nós tivemos alguns feitos juntos que foram feitos inéditos na equipe que a gente trabalhou, como foi o acesso, né, de 2023, o título, o tricampeonato inédito no Atlético Goianiense 2024 e 15 vitórias consecutivas do clube também feito inédito no Atlético Goianiense. Então foram 3 feitos inéditos que nós conquistamos juntos e ele sendo protagonista desse time, né? Um volante com assistência, né? Um cara que marca pra caramba, mas pisa na área, né? Acho que ele é a cara da raça quando a gente fala de raça, de competitividade, que a gente tem que até segurar um pouquinho de vez em quando ele passa por causa dos cartões, né? Mas é um cara extremamente competitivo, que me ajudou demais nesses feitos inéditos que eu falei, de hoje encontro aqui. O Halter foi o meu zagueiro de uma dessas permanências, quando a gente chega no Goiás. Ele foi importantíssimo, nos ajudou a levar uma equipe que estava na zona de abaixamento também para uma Sul-Americana, então também importante. E o Zé, na nossa segunda passagem no Juventude, onde a gente também tivemos mais uma permanência, o Zé foi um cara importantíssimo também, então conheço bem os 3. Pode ser que os 3 joguem, pode ser que os 3 não joguem, pode ser que comece jogando, que não, mas é bom quando você tem atletas que você conhece. Mas aí eles estão em igualdade de condições com os demais. Aqueles que estiverem em momentos, não é porque trabalharam comigo que vão ter privilégio. Mas se eu achar que eles estão no melhor momento que os demais atletas, sim, vou utilizá-los, né? E até por já conhecer as características e saber o que fazer com eles, onde fazer e em que momento, né, extrair o máximo deles. Acho que é um marco na nossa carreira. Então a gente está falando aí dos meus primeiros trabalhos. Eu disputei uma Libertadores com o Matheus Fernandes de titular, 17 anos. Né? Uma Libertadores, que é uma competição pesada. A gente foi até as semifinais com o Brasil e quartas de final da Libertadores com ele titular. Depois eu vou para o Santos, onde a gente usa também o Rodrigo, 16 anos titular da Libertadores. A gente foi de novo, a gente sai, deixa classificado nas oitavas também, disputamos uma Libertadores. No Sport a gente lançou o Juba, que hoje está no adversário. A gente lançou o Gustavo, que foi vendido. Né? No Botafogo a gente lançou também Benevenuto, no Igor Rabelo, enfim, uma série de jovens por onde a gente passa. No Juventude, o Sorriso, que foi vendido com a gente também, era o menino da base, foi importantíssimo naquela nossa permanência no último jogo contra o Corinthians, né, que foi vendido. A gente lançou no Goiás o Pedrinho, que hoje é um dos principais jogadores da equipe. Enfim, eu vou esquecer alguns aqui, mas que a gente sempre vai passando e usando, né, aqueles jogadores que... O Taylor, agora no Avaí, fez o primeiro gol como profissional com a gente, mais um menino que a gente vai lançando aí, então a gente está sempre olhando para a base. Desde que, lógico, que a gente tenha jogadores que a gente acredita que está no melhor momento. A gente não vai tirar um cara que está bem para não, o Jair quer fazer a marca dele, quer lançar jovem. Não, vai jogar o que tiver melhor. Se for um menino, como foi 16, vai jogar. E se for um cara mais experiente, que tiver no melhor momento, vai jogar. E vai ter jogos, né, já vou adiantando que a gente vai ter, espero que a gente tenha esse convívio, né, já é pouco, mas espero que seja total, até outros 14 jogos. E, cara, que vocês vão falar, pô, mas o Jair usou o fulano nesse jogo. Ele entrou nesse jogo, no outro nem entrou. Porque a gente vai muito, já vou adiantando para a gente depois não ter que repetir, a gente vai muito de acordo com o jogo, o que pede. De repente eu vou pedir um cara mais de marcador, depois um cara mais de para frente, um cara de repente que tem um pouquinho mais de qualidade, que marque um pouco menos, no jogo eu vou precisar que marque mais, então, sabe? Aí, de repente a gente vai encontrar um pouco de coerência em algumas mexidas, ou algumas escalações, mas também muito em cima do adversário, o momento do jogo, aquilo que ele pede. É uma coisa que a gente acredita também, que caso aconteça, vocês já preparem para me bater menos. Né? Lógico, os que jogam mais gostam mais de mim do que os que jogam menos, os que são menos substituídos também, os que têm mais oportunidade gostam, mas a gente trata todo mundo igual, cara. Hoje a gente fez um trabalho com 3 times
para que todos pudessem ter a oportunidade de fazer todos os comportamentos que a gente trabalhou, né? Então, a gente não tinha esses jogadores todos, mas já trazendo a pergunta dele, trouxemos meninos da base para a gente estar olhando, e dentro desse olhar, nesses curtos treinos, a gente se destaca alguém, a gente vai puxar. Eu lembro quando a gente chegou no Santos, tinham 44 jogadores, né, Emílio? Tinham 44 jogadores. Eu falei, cara, como é que eu vou dispensar? Não tem como trabalhar com 44. Mas eu não posso ser injusto de mandar todo mundo embora sem vê-los. Então, assim, os treinos, a gente estava até agora trabalhando para poder vê-los e não fazer injustiça, tentar minimizar a injustiça. Lógico que tem aqueles que a gente já conhece. E dentro disso ainda tinha o Santos B. Então a gente começou a trazer o Santos B para trabalhar com a gente, e dentro desse Santos B a gente acha o Pituca. O Pituca foi importantíssimo naquele ano, fez um ano fantástico e foi vendido para o Kashima. Então, assim, a gente olhou, de repente, uma situação que ninguém tinha visto, de um jogador que estava no Santos B e que foi importantíssimo e voltou agora para o Santos, parece que já voltou para o Japão de novo, mas eu estou falando disso em 2018. Então, nessa situação de olhar, de você ver no treino um jogador com potencial, né, que está na frente de alguns que estavam naquele momento, e por uma oportunidade, por muitas vezes vão ter jovens atletas que estão prontos ou estão bem, só que tem atletas da mesma posição, 2 ou 3 na mesma posição, que acaba tirando, né? Então, por isso que eu falo de início de temporada, quando eu chego, eu gosto sempre de olhar primeiro para dentro antes de pedir contratações, né? Os jogadores que não, vão contratar treinador que não, só contrata, compra fulano, compra. Cara, mas como eu vou pedir uma contratação se eu nem olhei o que eu tenho? De repente eu tenho jogadores que eu vou trazer para a mesma posição e vai tampar, e os garotos não vão conseguir subir. Então eu vou olhar. Se estiverem prontos, estiverem bem, não tem por que trazer da mesma posição. Vamos procurar outras carências. Ah, não, mas você tem que formar em casa, né? O Flamengo tem uma das melhores bases do futebol. Eles compraram o Pedro e o Gabigol. Se fosse tão fácil formar, por que não formaram lá? Tiveram que investir milhões para comprar Gabigol do Santos e o Pedro do Fluminense. Então, assim, por vezes, eles tiveram outros jogadores de outras posições, como foi feito Paquetá, Vinícius Júnior, jogadores que foram vendidos, mas não um 9 pronto para aquele momento que acaba tendo que usar. Então, de repente, você tem, né, um puta 9, você vai comprar outro 9? Não. Vamos potencializar e usar esse menino. Porque o futebol é muito caro e a gente sabe da importância também financeira de lançar jovens para que possa ser um aporte financeiro para o clube. Senão a conta não fecha. O futebol está cada vez mais caro, as equipes que não são SAF estão sofrendo cada vez mais pela discrepância de orçamento, né? A gente tem equipes que trabalham com 20 milhões, 30, 40 milhões, você trabalha com 3, 4 e você tem que jogar de igual para igual pela nossa paixão. A gente não admite que a gente não joga de igual para igual, mas é difícil quando você tem um investimento de 40 e você tem de 2, 3. A nossa classificação para a Sul-Americana no Goiás, para dar um exemplo, a gente tinha uma folha de 2,5 milhões. 2,5 milhões você não consegue uma Série B alta hoje. Quais foram as primeiras impressões? Alguns dos reforços, eles têm poucos minutos em campo. Só o Ramon que chegou, assumiu a titularidade na lateral esquerda. Queria saber quais são as primeiras impressões desses reforços, em especial os portugueses, que são os que têm menos minutos com a camisa do Vitória. Sobre os reforços, quando eu chego aqui, eu olho de uma maneira global. A gente não consegue botar de lado, né, os jogadores que foram reforços ou que não foram. A gente trata a nossa chegada com todos, olhando o trabalho como um todo de todos os atletas. Então, porque todos são importantes, os meninos da base são importantes, os que chegaram na janela, os que aqui já estavam, os que têm identificação, aqueles que eu já trabalhei também. Então a gente trata todos iguais, a gente trabalha os comportamentos todos iguais para todos os atletas. Então, assim, muito cedo, né? Eu tenho 2 dias de casa para te dar uma avaliação ainda, não só sobre os reforços, mas também sobre todos os atletas. É lógico que a gente estuda o nosso elenco, né? Eu sempre falo, quando a gente aceita, a nossa comissão aceita desafios, a gente aceita por uma série de fatores. A camisa pesada, que é o Vitória, a nossa nação rubro-negra, que é uma torcida apaixonada. Não trabalhei aqui, mas já joguei contra várias vezes e sei como é difícil encará-la, né? Aproveitar a oportunidade para trazer a nação para a gente. Nós precisamos demais do apoio deles, precisamos demais que o Barradão esteja lotado, como sempre foi, que eles nos empurrem, né, que possa ser esse nosso 12º jogador, aproveitar essa oportunidade já para convocar a nossa torcida, que sem eles vai ficar muito mais difícil de a gente alcançar o nosso objetivo. E o que eu falei, né, a estrutura, né, um presidente que honra com seus compromissos, né, sabendo aqui que está
tudo em ordem, né? Financeiramente também, estruturalmente. Então, isso tudo, mas o que é o mais importante, são os protagonistas do jogo, são nossos atletas. Confiança total no elenco que foi montado, não só os reforços, mas os meninos todos que já aqui estavam. Então, por isso a gente aceitou esse desafio e por isso a gente tem totais condições e vamos dar nossa vida, nosso máximo, para que a gente possa conseguir esse grande feito, que é a permanência. A gente sabe que o rebaixamento mancha a carreira de todos os profissionais, não só o clube, né, a nossa torcida, todos os profissionais que aqui estão envolvidos. Como o Gustavo falou, eu já passei nessa mesma situação 4 vezes. Né? Em 2016, a gente assumiu na zona de rebaixamento, conseguimos a classificação para a Libertadores. No esporte, aqui do lado também, a gente chegou na zona de rebaixamento, conseguimos livrar com 3, 4 rodadas. No Goiás, assumimos na zona de rebaixamento, levamos a equipe para uma Sul-Americana. E no Juventude, onde foi muito mais próximo daqui, que foram só 11 jogos, bem difícil. A gente chegou, a gente empata os 2 primeiros jogos, ficamos 6 pontos para sair da zona. E a gente foi um pouco mais difícil, foi no último jogo, mas a gente consegue a permanência também. Então foram 4 feitos, né, bem-sucedidos nessa mesma situação. Né? Então espero que a gente possa ajudar, assim como nós ajudamos, né, nessas outras ocasiões, o Vitória também a permanecer. E pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal do Dinâmico. Aperta aí no gostei, deixa o like para nós aí, é muito importante para nós sua curtida. E venha junto conosco aqui no canal do Dinâmico. A sua contribuição gratuita de curtida, de inscrição, de pedir para outra pessoa se inscrever, ela é fundamental. Também agradecemos aqui a nossa nova patrocinadora, né, Golcase. Olha aqui. Mostra aí, galera. Pra galera. Olha aí, ó. Show de bola, o galindão da massa aí. Olha só, tá vendo essa garrafa que tá aí? Golcase está patrocinando agora o canal do Dinâmico. E são garrafas como essa aqui é a garrafa fresh, né? Garrafa térmica, tem mala, capinha também, é mesmo. Aí mostra aí, isso, capinha, enfim. E você garante desconto exclusivo com o cupom Dinâmico. Aponta a câmera para o QR Code ou vai lá no site golcase.com.br e adquira já a sua, com o cupom Dinâmico. Você não vai escrever Dinâmico como está aqui, você vai escrever o que você quiser. É personalizado de acordo com o que você quer. Entre em contato de acordo ali com o QR Code e também com o link, indo pelo link, né, golcase.com.br e garanta desconto exclusivo. Dinâmico, sem acento, tudo maiúsculo, dinâmico. E aí a gente vai dar prosseguimento.